tá gravando, assim, com a A rádio. professora Rosângela vai ser a primeira palestrante. Então, a professora Rosângela Alves Pereira, professora do Instituto de Nutrição, do Departamento de Nutrição Social e Eficaz. Já é professora há muitos anos, atua praticamente no programa de pós-graduação em nutrição, bolsista de atividade do CNPq, e ela trabalha com a parte de estudos de consumo dietético em populações. Então, a palestra dela hoje vai ser sobre estudos sobre o consumo de alimentos, então espero que todos aproveitem bastante, depois a gente faça uma boa discussão ao final. Obrigada por ter convite. Eu que agradeço o convite das professoras, da Cristiana, da Mariana, e agradeço também a presença de todos. E eu vou falar um pouquinho, sobre o que mais ou menos tem sido essa minha trajetória no estudo de consumo de alimentos. Eu estava preparando, eu vi que não dava para falar tudo, então eu selecionei algumas coisas, para pelo menos ter uma historinha para contar. Mas antes de começar, eu queria agradecer muito às pessoas com quem eu tenho colaborado, professores, a professora Glória aqui, a gente tem várias parcerias, a professora Roseli Siqueira da UERJ, que a gente tem sido também trabalha mais de 20 anos com a professora Roseli, a gente tem desenvolvido muita coisa junto, então eu acredito que se eu não tivesse essas parcerias, eu não teria essa metade do que eu tenho feito. E a outra coisa que eu tenho que agradecer ainda mais são os meus alunos, que também não teria feito nada se não tivesse tido colaboração, empenho, trabalho e muito empenho dos alunos com quem eu tenho trabalhado. Bom, a gente, para dar uma ideia inicial, quer dizer, falar um pouco a mais, com a plateia de nutricionistas, mas por que a gente se preocupa muito com o consumo de alimentos? Porque é uma exposição, do ponto de vista epidemiológico, é uma exposição muito importante, porque é uma exposição que a gente chama de perene, porque ela perdura em todas as fases da vida do indivíduo, e ela é universal, todo mundo está exposto. Então, qualquer achado epidemiológico relacionado com o consumo de alimentos tem um impacto muito grande. Qualquer ação de intervenção sobre o consumo de alimentos tem um impacto muito grande porque vai atingir uma parcela muito grande da população. Por conta de ser uma exposição tão universal, ela também representa um desafio muito grande. A pessoa que já leu um estudo epidemiológico olha que qualquer estudo epidemiológico compara, indivíduos que foram expostos a um determinado fator com aqueles que não foram expostos, para ver se tem alguma associação com algum evento, algum desfecho, alguma coisa. Então, como é que eu faço para olhar uma exposição em que todos são expostos? E porque também é uma exposição que tem uma variação muito pequena. E esse é um dos grandes desafios que a epidemiologia nutricional enfrenta quando trabalha com o consumo de alimentos. Só para não ser muito curta no olhar sobre o consumo de alimentos, o olhar sobre o consumo de alimentos tem diversos campos, de uma maneira muito breve, que foi colocada por esses autores que foram citados aí. A gente poderia ver sobre o ponto de vista social, em que você olha como é que são as diferenças sociais no consumo de alimentos, ou como é que é a organização social em relação ao consumo de alimentos, sob o ponto de vista econômico, a questão de oferta, de abastecimento, de preço de alimentos, tudo isso está envolvido na questão econômica em relação a alimentos, a questão cultural, que tem várias outras vertentes, e a questão que nos interessa, que é a questão nutricional. Então, o que eu vou olhar? As características da dieta, a dieta como um fator de exposição, que é o meu maior interesse, as doenças relacionadas com a alimentação e com a nutrição, os fatores associados às características da dieta, como essas
características, como essas diferentes dietas se distribuem na população. Os estudos sobre o consumo alimentar, eles têm uma ampla aplicação na área de saúde, também na área de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, desde estudos de vigilância alimentar, como estudos epidemiológicos de causalidade, avaliação de risco, principalmente para estabelecer medidas regulatórias, né? Então, quando vocês talvez tenham prestado atenção numa notícia que saiu há pouco, há uns 2 anos ou 3 atrás, em que o Brasil ia reduzir a quantidade de iodo a ser adicionado ao sal de cozinha, né? Porque se viu que se consome muito mais sal, né? E a partir daí as quantidades que estavam sendo adicionadas, elas estavam se tornando já prejudiciais à saúde, em vez de serem uma forma de proteção. Então, todos esses dados provêm, né, desse tipo de estudo. Além de estar envolvidos, né, em estudos de promoção da saúde, estratégias de promoção da saúde e na avaliação dessas estratégias de programas, etc. Então, a área que me interessa, dentro da epidemiologia nutricional, que me interessa mais, não é a única, a gente também tem outros trabalhos, como a letrinha pequenininha, mas enfim, a gente trabalha com a mensuração da dieta, ou seja, quais são os métodos de avaliação de consumo, questão da validade desses métodos, como é que esses métodos, o desempenho deles, né, como um instrumento de medição, na análise dos dados de consumo, porque a análise dos dados de consumo tem uma série de particularidades. Como é que eu vou retratar um consumo alimentar que ele é todo com características tão distintas, por exemplo, entre grupos da população, ou que é uma questão tão complexa, envolvendo tantos componentes, né, que os alimentos têm diversos componentes, e como é que a gente retrata isso num modelo estatístico, por exemplo, né? E também na questão da caracterização e avaliação da dieta. Então, como que eu vou caracterizar essa dieta, se eu vou falar de alimentos, grupos de alimentos, nutrientes, de outros componentes dos alimentos que não sejam nutrientes, se eu vou tratar de padrões de alimentação, da qualidade da dieta, como que eu vou avaliar a qualidade da dieta, como é que eu vou dizer que uma dieta é adequada ou não, como é que eu vou dizer que uma dieta é saudável ou não, né? E essas são áreas que a gente vem, né, trabalhando. Essas atividades abrangem diversos tipos de estudos epidemiológicos, né? E eu destaco um ponto que eu acho que foi marcante, né? Que eu acho que foi bastante importante, que eu tive uma satisfação assim, profissional muito grande de participar, que foi o Inquérito Nacional de Alimentação. Então, como eu tinha falado, a questão do consumo alimentar enquanto um fator de exposição é um grande desafio, principalmente devido à complexidade da dieta, complexidade no sentido de o que envolve a alimentação. Então, a gente que tem um pouco mais de noção, né, nutricionista, a gente sabe que às vezes numa mesma refeição eu estou me alimentando com fatores de proteção, frutas, legumes, vegetais, etc., que são reconhecidos fatores de proteção, e fatores de risco importantes, um embutido, né, ou qualquer outra coisa uma coisa com excesso de açúcar, então vai ser reconhecidamente fator de risco. Aí você vai dizer, não, mas tem fator de proteção, mas tem fator de risco. Aí o que vai prevalecer? Como é que a gente avalia isso, né? Então isso é um grande desafio. E essas dificuldades de como você mensura isso, porque aí envolve outras questões que eu vou falar mais adiante, né? Isso vai implicar na qualidade dos dados, né? na validade das medidas. E uma outra questão que vai ser muito importante, que é muito importante na avaliação do consumo, é a variabilidade da dieta. Então,
A gente sabe que um dia você almoça, o outro dia não almoça, não jantou, lanchou, comeu mais cedo, comeu mais tarde, estava doente, não comeu nada, viajou. Final de semana é uma festa, uma comemoração, Natal, Ano Novo. Tudo isso vai modificando a qualidade da dieta. Ainda tem, assim, para algumas pessoas, a questão da renda, né? No início do mês, quando recebe, a pessoa tem uma certa padrão de dieta, quando chega no final do mês já não tem dinheiro, o padrão já é diferente. Então, essas variações também são muito difíceis de dimensionar. Então, o professor Willett, que é uma das pessoas mais importantes que pesquisam na área de epidemiologia nutricional e de consumo, ele sempre coloca, né, que você tem um método que seja adequado e que mensure essas questões todas é a parte mais difícil, né? E por isso que a gente diz que a área, né, de mensuração do consumo de alimentos é uma área assim, em franca evolução. O próprio Willett, ele dá logo na introdução do livro dele, ele faz uma comparação entre medir consumo de alimentos e medir exposição ao tabaco. Na área de epidemiologia, a exposição ao tabaco é uma das exposições mais estudadas. Por isso que a gente sabe tanto, né, sobre o efeito do tabaco no nosso corpo. Mas ele diz o seguinte, é muito fácil, porque primeiro você pode dividir fumantes e não fumantes. Segundo, mesmo que não tem fumo passivo, aí você tem fumantes passivos e não fumantes. Geralmente a pessoa que fuma sabe dizer, comecei a fumar com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos, fumo não sei quantos cigarros por não sei quantos anos, parei, depois voltei. E às vezes o proxy, né, que a gente chama um parente, uma esposa, mãe, sabe falar um pouco, né, talvez não com tanta precisão, mas sabe contar a história do tabagismo da pessoa. Já com o alimento, não. Primeiro que envolve uma série de subjetividade. Mas ninguém vai lembrar quando comeu a primeira maçã, quando comeu a primeira salsicha, por quanto tempo comeu maçã, por quanto tempo. É muito complicado. Então, como vai medir isso? Né? Então, a gente tem uma série, né, de fontes de erros na mensuração do consumo. Então, essas questões que a gente já falou, né, da questão da exposição ser universal, etc. Né, e por conta dessas dificuldades na mensuração e por uma série de outras questões que foram, né, vindo ao longo do tempo, por exemplo, algumas concepções equivocadas sobre o consumo, em uma certa época, na década de 50, 60, acreditava-se muito na homogeneidade do consumo. Nos países pobres, todo mundo come a mesma coisa. Então tinha uma série de concepções assim. Desenhos de estudos não adequados para o fator, o evento que se estivesse estudando. Então, por exemplo, um estudo transversal para estudar um evento que tem uma característica que você não capta no estudo transversal. Com isso, o estudo sobre o consumo de alimentos ficou estacionado por muitos anos. Até que, no início da década de 80, houve uma publicação do professor Richard Doll, que foi a pessoa que mais realmente estudou a questão do tabagismo, né? E ele faz uma publicação sobre fatores de risco ambientais relacionados ao câncer, e ele indica, nesse estudo, que pelo menos 30% dos cânceres estariam associados a algum aspecto da alimentação, ou poderiam ser evitados por mudanças na alimentação. E foi isso, né, que levou a despertar para essa questão, que os pesquisadores começaram a olhar para a questão da alimentação de uma forma diferente. E coincidiu que nessa época foi o começo das grandes coortes, né, pelo menos era o começo das grandes coortes, porque hoje a gente muito do nosso conhecimento na área de epidemiologia vem desses estudos de coortes grandes, que envolvem 500 mil, milhões de pessoas, como a coorte das enfermeiras nos Estados Unidos, outros coortes na Europa, e isso foi um mote, né, para o desenvolvimento dos estudos de consumo.
rede ele não foi. Tá, então é aqui um resumo, né, muito esquemático das possíveis fontes de erro nos estudos de consumo, que são as questões com que a gente precisa lidar e precisa tratar, e vão desde questões relacionadas à pessoa com que você está querendo ter dados, como também o entrevistador, como a gente tem que depois avaliar isso em termos de nutrientes, como é que a gente faz, né? E quais são as consequências disso tudo, né? Eu tenho erros de classificação dos indivíduos, eu vou dizer que uma pessoa come muito uma coisa quando ela não come, eu vou dizer que ela come pouco uma coisa quando ela não come. Eu vou ter resultados não válidos e eu não vou conseguir avaliar nada, que é o que a maioria dos estudos sobre consumo de alimentos apresentam, né? Medidas de associação não significativas e geralmente, e quando são significativas, elas são muito pequenas, né? Então, é 1,3. Quando a gente acha 1,3 é significativo, isso para a gente já é muito bom. Por quê? Ele tem uma chance muito grande de estar lidando com uma exposição que vai atingir uma parcela muito grande da população. Então, como é que a gente lida com essas dificuldades? O aperfeiçoamento dos métodos de avaliação, de obtenção de dados. Esse aperfeiçoamento inclui a introdução de recursos, né, hoje em dia, de recursos tecnológicos, né, o suporte de imagens é uma delas, outra coisa são programas computadorizados para obtenção, programas em que você obtém dados de uma forma bem padronizada. E, então, essa é uma área que a gente tem olhado também, porque a gente validou um questionário de frequência para adolescentes no Rio de Janeiro. A gente tinha anteriormente um questionário para adultos, mas não tinha para adolescentes, e considerando as variações na dieta da adolescência, as mudanças no consumo, né, nos anos mais recentes, a gente trabalhou com esse questionário, né, foi um projeto também com o suporte do CNPq, né, e foi publicado tanto em revistas nacionais como em revistas internacionais. A gente recebe bastante pessoas, né, pedindo para usar o questionário, o questionário está disponível. E a gente, esse mesmo questionário, a gente elaborou fotografias para dar suporte, né, na aplicação do questionário. Essas fotografias foram elaboradas aqui no FJ, na Escola de Belas Artes, o professor Celso Guimarães, que é professor da Belas Artes, que fez as fotografias de extrema qualidade. Inclusive, se a gente olhar outros álbuns de fotografia, são muito bons. E foi a dissertação da Alessandra, né, que foi validar essas fotografias, quer dizer, ver se os alunos, as crianças que olhavam para as fotografias, se eles reconheciam a quantidade, né, foi uma dissertação, um estudo da Alessandra foi bem interessante nesse sentido, e o estudo de validade a gente está publicando só agora, depois de muitas idas e vindas. Também a gente, aproveitando essa experiência, a gente acabou entrando nessa área, né, de programas computadorizados. Por que é bom, né, você usar um programa? Primeiro, pela padronização da forma de perguntar, né? Porque quando eu pergunto, por exemplo, o questionário de 24 horas, falei sobre isso, mas atualmente é considerado um método mais preciso, mais adequado, se ele é aplicado desta maneira, né? Não é qualquer recordatório de 24 horas. Mas se eu digo assim, eu pensar que você tomou no café da manhã, tomei café com leite com manteiga. Tá, tchau, muito bem. Tá, mas aí quando eu vou analisar os dados, eu estou dando leite, será que era o leite desnatado? Será que era o leite integral? Será que tinha açúcar? Será que tinha adoçante? Será que colocou mais alguma coisa? Será que tinha mais alguma coisa nesse pão? Será que era um pão integral? Então vem tantas questões, né? Eu posso ter um entrevistador que lembra de perguntar tudo isso e o outro não. Né? Se eu já tenho um programa que me dá, né, esse direcionamento, olha, não pode
deixar de perguntar se foi integral, não pode deixar se era margarina ou manteiga, não pode... Eu já vou ter uma informação muito mais detalhada. A gente aproveitou, na época, depois eu vou falar sobre ele, mas eu vou adiantar, do Inquérito Nacional de Alimentação, todo o esforço que a gente fez para trabalhar os dados do inquérito, né? E foi com o apoio do Ministério da Saúde, o IBGE na época não apoiou essa ideia, mas eu acho que eles se arrependeram um pouco, porque já anunciaram que vão tentar fazer uma coisa similar. É um programinha de entrada de dados, né, do qual a gente usa os dados, a base de dados são os dados citados, né, relatados no Inquérito Nacional de Alimentação. Esse programa está disponível, qualquer um pode usar, né, ele tem também todo um passo a passo detalhado para a entrada dos dados. Não analisa dados, só para a entrada. O Brasil Nutri foi a base para o software usado no estudo no ECA, né, que é o estudo de risco cardiovascular para adolescentes. Esse software também está disponível. Ele avança em algumas coisas em relação ao Brasil Nutri, tem mais detalhes. A base de dados, né, a base de dados de alimentos é maior. Também tem está saindo, eu acho, uma publicação colocando a questão da elaboração do programa. Essa experiência para a gente já foi bem interessante, né? O ECA foi aplicado em 70 mil adolescentes, né? Um estudo de base populacional, adolescentes no Brasil, então isso aí já vai gerar dados com bastante qualidade. E nesse percurso, a gente acabou entrando em contato com diversos grupos de pesquisa, né? Tanto no Brasil como fora, e a gente participa de uma iniciativa de adaptar um software que é usado no estudo EPIC, que é o estudo prospectivo em câncer, que é desenvolvido na Europa pelo IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. O IARC teve a iniciativa de adaptar esse software, já é adaptado na Europa para 19 países, se não me engano, da Europa, e atualmente está sendo adaptado para diversos países no mundo, e na América Latina, começando com o Brasil e o México. Então, a gente está já na fase de finalização para testes e validação, né, do nosso módulo. É uma das versões, né, em nível mundial mais avançadas atualmente. Eu acho que a da Coreia já está pronta. Eu acho que a nossa é a que vem em seguida. Então, além da entrada detalhada, um nível de detalhamento muito grande que vai permitir, né, usando fotografias, então toda a questão da quantidade e tal. Esse é um processo da elaboração também, mas bem próximo do fim. E, na verdade, essa iniciativa no Brasil, a gente participa, tem até um financiamento do CNPq para trabalhar nisso, mas quem lidera é a professora Dirce Marchione, da USP. O Inquérito Nacional de Alimentação, né, até os meados da década passada, no Brasil a gente não tinha nenhuma base de dados nacionais sobre o consumo de alimentos. E essa era uma questão que incomodava muito, né, as autoridades de saúde, e não só de saúde, mas diversas áreas, a Anvisa, áreas de agricultura, de produção, a indústria. E havia uma grande, né, premência por esse tipo de informação. A gente não tinha esse estudo, os nossos dados de consumo, eles eram baseados em dados de compra, né, que eram os dados das pesquisas de orçamentos familiares, que o Brasil desenvolve regularmente desde os anos 70, mas a gente não tinha dados de consumo. E em 2008 e 2009, o Ministério da Saúde financiou, então, o primeiro Inquérito Nacional de Alimentação, que foi desenvolvido pelo IBGE,
numa pesquisa que foi desenvolvida junto com a pesquisa de orçamentos familiares de 2000 e 2009. Né? E eu tive assim, a honra mesmo de participar da equipe que assessorou o Ministério no planejamento, execução e análise desse inquérito. Né? Tem as publicações, estão disponíveis, eu vou mostrar, mas no final da publicação, porque como é uma publicação governamental na frente, não vai aparecer nada, só aparece IBGE, mas no final estão listados todos os participantes. Foi um esforço muito grande, não foi um esforço individual, mas um esforço conjunto. Pesquisadores do Brasil inteiro foram chamados a colaborar, todas as universidades receberam convite, e em várias situações, vários vieram colaborar conosco, né, em alguns momentos de definição, de estratégias, etc. E foi um trabalho que durou 6 anos, pelo menos. Né? No final de 2005, a gente teve a primeira reunião, as primeiras reuniões, e o trabalho assim, operacional foi de 2006 até 2011, quando saiu, foram as publicações oficiais. Né? O que foi o Inquérito Nacional de Alimentação? Então, foi uma pesquisa desenvolvida com a POF 2008-2009, em conjunto. Foi analisada uma subamostra dos domicílios investigados nessa pesquisa, mais ou menos 25% dos domicílios, que deu quase 14 mil domicílios e 34 mil pessoas, da população maior de 10 anos de idade. Né? Isso, população maior de 10 anos de idade, porque a POF trabalha com população economicamente ativa. Então, foram obtidos dados de 2 dias de registro alimentar, 2 dias não consecutivos, dentro do período de uma semana. As pessoas registraram os alimentos, as quantidades, formas de preparação, local de consumo, horário de consumo, e a gente tinha um protocolo todo definido para a revisão desses registros. O entrevistador, ele permanecia no domicílio por um período de 9 dias, e nesse período os registros ele voltava ao domicílio para revisar os registros de todos os moradores com mais de 10 anos de idade. Então, foi primeiro, uma grande surpresa, não surpresa, assim, mas uma coisa muito satisfatória foi trabalhar com o IBGE, o grau de seriedade que eles têm e como eles são empolgados com o próprio trabalho deles. Né? A gente morrendo de medo de apresentar um trabalho a mais, né, que era incluir mais um módulo na POF, uma coisa que dá trabalho, que é fazer inquérito alimentar, e isso foi muito bem recebido em todas as instâncias, em todos os níveis do IBGE. Além de que, e com isso assim, a qualidade do dado foi muito boa. Não, também, no nível de perdas, também não foi uma coisa assim, perda que a gente fala assim, de não resposta, né? As pessoas que não responderam. Não foi uma coisa muito grande. Teve algumas, em alguns lugares mais do que outros. Né? Dentro do trabalho que a gente teve, foi elaborada uma cartilha, um material instrucional para o entrevistado. Essa cartilha também com a participação da EBA. E esse inquérito resultou em 3 publicações que estão disponíveis na página do IBGE, ibge.gov.br, População, POF 2008-2009, vai aparecer essas 3 publicações. Tem a análise do consumo, né, que é o descritivo, as tabelas de composição que foram compiladas, né, a compilação da composição alimentar dos alimentos solicitados, e a padronização das medidas, porque é uma grande dificuldade, né? Que medidas, apareciam as medidas mais diferentes, e a gente teve que padronizar isso, né, para poder analisar os dados. Isso a gente fez não só com base em publicações, mas até indo mesmo para o laboratório. A Luana, que foi uma vez que foi, né, para o laboratório medir, não sei o que lá, de sarapatel. Aí tinha que comprar o sarapatel, pesar, medir, mas valeu a pena, assim, né? Então, esse aí
desse trabalho surgiram diversas publicações. Primeiro sobre os métodos adotados, né? A gente tem 3 publicações metodológicas e uma na BBC Health, uma na Revista de Nutrição, que esse da Revista de Nutrição foi resultado de um seminário de métodos do Fórum de Coordenadores, e uma outra sobre esses procedimentos para estimar as medidas de massa e volume. Isso foi uma ginástica mental, né? Fazer isso. Também, esse estudo, a gente teve um estudo da validade dos métodos empregados, em que a gente usou água duplamente marcada, né? Esse estudo está agora saindo para publicação, mas foi com a participação da tese de doutorado da Thaís, que é professora da casa. Também publicações caracterizando o consumo alimentar no Brasil. Então, a partir dessas análises, a gente identificou quais são os alimentos mais consumidos, né? Então, a gente pôde ver que tanto no Brasil todo, em todas as regiões, homens, mulheres, faixa etária qualquer, os mais consumidos são arroz, café, feijão, pão e carne bovina. Mas a gente chama atenção assim, para a presença, né, bem forte de bebidas com adição de açúcar, de doces, de bolos, tanto em homens como em mulheres e em adolescentes também. E uma coisa que nos chama muita atenção é a questão da densidade da dieta. Aí, cadê o? Esse aqui? Tá. Da densidade da dieta, né? Existe uma recomendação da densidade energética, né, de 1,25 kcal por grama. E na nossa dieta, a média foi 1,63, quer dizer, média 1,63. Imagina a avaliação disso, né, é um de padrão. E também a proporção da energia que é derivada do açúcar de adição. E, então, esse aqui são as médias, né, de ingestão de energia por sexo e idade. Isso é importante. Assim, dados em si, ele não diz muita coisa, mas o que ele diz para a gente os nossos dados foram muito bem comparados a estudos internacionais do mesmo estilo, estudos desenvolvidos nos Estados Unidos, na França, Portugal, Espanha, Reino Unido, Grécia, Bélgica. A gente compara e os dados nossos, então, assim, a questão não só a qualidade dos dados, né, e a gente não está diferente de ninguém no resto do mundo, então possivelmente estamos avaliando de uma maneira adequada. Uma outra questão que a gente olhou também é como o consumo de energia aumenta, né, comparando quem não consumiu, por exemplo, bolos, biscoitos e sobremesas, bebidas adoçadas de açúcar e refrigerantes aqui, né, assim, quem não consumiu, quem consumiu um dia, quem consumiu nos 2 dias, tanto homem como mulher, como esses alimentos eles contribuem para o aumento da ingestão de energia. Quer dizer, identificando também aonde que nossa dieta precisa, né, sofrer algum tipo de intervenção. A gente também, essa foi uma publicação que saiu num encarte no especial da Revista Saúde Pública, da USP, né, em que se caracteriza a questão do consumo inadequado nos principais grupos etários, adolescentes, adultos, idosos, estão mostrando, né, níveis de inadequação importantes, principalmente de cálcio, sódio, algumas vitaminas, tanto em adultos como em adolescentes, e mesmo se repete para idosos. Também algumas publicações caracterizando aspectos específicos da dieta do brasileiro. Então, a gente trabalha no meu pós-doc com o professor Terry Bock, da Universidade da Carolina do Norte, uma maneira da gente caracterizar a dieta e classificar alimentos, né? Isso também é um ponto grande de discussão no meio, né, do estudo de consumo de alimento. Como é que se diz que um alimento é saudável, não é saudável, uma dieta é saudável, não é saudável? A gente trabalhou uma proposta
de olhar o teor de gordura saturada, de gordura trans e açúcar de adição nos alimentos. Estabelecemos lá uns níveis, né, para acima desse nível é excessivo. Né? Esse nível foi estabelecido com base em recomendações internacionais, ou da Organização Mundial de Saúde, ou do Departamento de Agricultura americano, por exemplo, a gordura saturada, que também é o adotado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E a gente viu que 52% da ingestão energética média do brasileiro provém de alimentos que têm excesso de gordura trans, gordura saturada e açúcar de adição. E praticamente todo o açúcar de adição que a gente consome vem desses alimentos. Um estudo também sobre o consumo de bebidas com adição de açúcar, que é mais elevado em adolescentes, reduzido em idosos, a importância disso do ponto de vista da proporção de energia, né, que é fornecida, praticamente 3% do que da energia que a gente consome é de bebida com adição de açúcar. Né? Se você colocar isso diariamente, ao longo de um ano, isso tem um peso importante. Parece pouco, mas não é tão pouco assim. Outras, a gente estava caracterizando o consumo alimentar fora de casa, que era uma grande questão que os estudos de aquisição não fornecem, e era um dado que a gente, assim, você está vendo que o consumo, quer dizer, está visível que o consumo fora de casa aumenta, e a gente não tinha nenhuma medida disso. A gente não tinha como dimensionar isso. E o Inquérito Nacional de Alimentação permitiu, né, que a gente passasse a ter uma ideia. Então, a gente pode ver, por exemplo, nos quartis de renda mais elevada, no quartil de renda mais elevada, os homens, por exemplo, quase 30% do consumo alimentar deles é fora de casa. Depois a gente também caracteriza... não coloquei. Acho que eu esqueci. O consumo alimentar fora de casa, quais são os alimentos que mais são consumidos fora de casa e como é que esses alimentos, como é que se distribuem também nos grupos da população, etc. Também fomos convidados para comparar o nosso estudo com outros estudos desenvolvidos no mundo da mesma natureza, então comparar métodos, né, como é que os resultados e tal, também uma aplicação que ficou interessante. E aí a gente, né, voltar um pouquinho para as questões que a gente se preocupa também, que é olhar pelo lado da análise dos dados. Né? O que tem, assim, tem coisas novas também nessa área, coisas diferentes, porque como a gente falou, né, como que a gente vai captar a complexidade da dieta analisando dados de consumo? Tradicionalmente, o que a gente via? Consumo de energia, consumo de nutrientes, consumo... Isso é importante? Sim, claro que é importante. A gente precisa ter essa dimensão, a gente precisa ter essa caracterização, esse reconhecimento, né? Porque várias coisas que a gente olha do ponto de vista do nutriente, né? Vitamina A, sabe, as pessoas estão tendo acesso, né, à quantidade suficiente de vitamina A, etc, etc. Só que isso não dá conta de tudo, dá conta de algumas coisas. Mas para algumas doenças, por exemplo, para câncer, para doença cardiovascular, para outras doenças metabólicas, para hipertensão arterial, até para o próprio diabetes, essa avaliação tradicional baseada em nutrientes, ou mesmo em alimentos específicos, fruta, verdura, ela não dá conta, né? Porque a dieta, como eu falei, você pode ter uma mesma refeição, no mesmo prato, na mesma hora, comendo componentes que interagem entre si, um potencializando o efeito do outro, ou que eles são antagônicos. E um vai, né, reduzir o efeito do outro. Então, como é que a gente vai avaliar se a dieta tem efeito ou não tem efeito? Então, uma das alternativas, né, que são as alternativas mais integradoras, mais inovadoras, que vem a alimentação de uma forma mais completa, né, avaliar a análise de padrões alimentares, né, que a gente avalia o efeito das exposições dietéticas de uma forma mais combinada,
Não dá resposta para tudo, a gente sabe, mas isso vem também evoluindo. Não só os métodos que a gente chama de extração desses padrões, né, ou de identificação desses padrões, como também a forma como a gente vem avaliando, modelando isso estatisticamente. Né? Então, por exemplo, tem duas maneiras de avaliar padrão alimentar. Uma é quando eu me baseio numa hipótese prévia. Por exemplo, uma hipótese prévia é o guia alimentar. Né? O guia alimentar brasileiro, o atual não tem tanta recomendação, mas o anterior tinha tantas porções de não sei o que por dia, de cereais, de leguminosos, etc. Então eu tenho uma hipótese, uma dieta ideal deve ser assim. Aí eu tenho um padrão, né, de comparação, então eu não tenho uma hipótese a priori de como deve ser comparada a alimentação. Então, tem vários, tem a dieta mediterrânea, né, que é mundialmente reconhecida, realmente é a única que vem sendo reconhecida com efeitos benéficos, né, assim, um fator de proteção importante para várias doenças. E índices também que se estabelecem, geralmente com base nos guias alimentares, tanto são elaborados índices de qualidade da dieta, que tem dezenas, né? Aqui no Brasil tem alguns, tem dezenas fora do Brasil. E eu tenho uma forma de identificar padrões de uma forma empírica, a partir dos dados, lançando mão de modelos estatísticos. A gente fez esse estudo aqui no Rio de Janeiro, né, de padrões alimentares, de famílias de baixa renda, né, adultos de baixa renda, um estudo que a gente desenvolveu também em colaboração com professores da UESP, com a professora Rosana, a professora Glória, em Caxias, em 2005. Aqui também um estudo dos padrões, mas não com dados de consumo, aqui já com dados de aquisição, né? Então, cada corzinha dessa representa um padrão, então esse padrão azulzinho, né, baseado em açúcar, óleos, bebidas cafeinadas, arroz, feijão, né, o verdinho, que tem batata, hortaliças e frutas, né? E esse amarelinho, né, que é baseado em peixes. Isso é para o Brasil, é padrão de compra, né, de alimentos, trabalhando no mercado. Tem o índice de qualidade da dieta, esse aqui foi um estudo que foi feito em colaboração com a Faculdade de Nutrição da Federal de Mato Grosso, aí a qualidade da dieta lá em Mato Grosso, né, estudo feito em Cuiabá. E também, né, uma outra coisa que não é exatamente uma novidade, mas que também é importante saber aplicar, né, da maneira correta, que é usar as DRIs, né, que são os valores de referência para consumo de nutrientes, na avaliação do consumo. Quando a gente usa DRI, a principal que eu estou olhando é a distribuição do consumo. Eu posso olhar no indivíduo também, mas na população eu vou ver uma prevalência de inadequação. No indivíduo, vou ver a probabilidade que aquele indivíduo tem de ter consumo inadequado. Esse é um desenho clássico, né, em que eu tenho uma distribuição de um consumo, aqui no caso é zinco em Minas, né, na população, eu tenho a média, uma mediana do consumo, eu tenho aqui o requerimento médio, né, estimado, e a proporção de indivíduos que estariam sob risco de consumo inadequado. E assim a gente trabalhou até os dados do Inquérito Nacional de Alimentação, em que a gente viu, né, aquelas prevalências que eu mostrei, foram baseadas nas DRIs, né, a gente tem a distribuição do consumo em percentis, 10, 50, 90, e a prevalência de inadequação com base nas DRIs. A gente sabe que esse consumo, ele tem pelo próprio estudo de validação que a gente fez, ele tem um grau de subestimação, que está por volta de 25%, em média. A gente viu também que por grupos isso varia, alguns grupos têm uma subestimação menor, outros uma subestimação um pouco maior,
Então, aquela prevalência de inadequação que a gente viu, provavelmente também está subestimada. Assim, não abordei todas as telas, gente, falo, tem tantas coisas interessantes para falar, e até por tempo meu de colocar a apresentação, e achei que aqui também ia ficar muito longo, eu não coloquei. Mas tem, por exemplo, uma área que está sendo assim, que para mim está sendo importante participar, que é a avaliação do ambiente alimentar. A gente começou, né, aqui avaliando o ambiente alimentar nas universidades, né, principalmente a gente começou aqui na universidade, com um projeto nosso, com a professora Nilma, e a gente já tem alguns produtos desse projeto né, não estão publicados, mas já tem dissertação, já tem tese, em vias também de elaboração de artigo de publicação. E a gente agora participa de um grupo que é interinstitucional no Rio de Janeiro, integrando quase todas as universidades, instituições federais, acho que faltam ainda algumas, a Rural não está, né? Falta a Rural. Né? E a Mara, que é a doutoranda, e a professora da casa, está nesse projeto. O projeto dela de tese e de doutorado, ela vai avaliar, vai fazer uma intervenção. Então é uma área assim, que a gente acha que é super importante e que tem todo um futuro, né, e que a gente ainda não conseguiu sistematizar para trazer. A outra questão que a gente tem trabalhado são as intervenções, principalmente com adolescentes, intervenções em escolas. A gente já tem agora, já estamos na terceira intervenção, né, de estudos de grande porte, que a gente fala assim, envolvendo um grande número de crianças. Esse ano a gente está fazendo uma intervenção em Caxias, a Ana Lúcia, que é aqui, que é doutorando, está participando, vai envolver 3.000 crianças no município de Caxias. Então a gente já tem também alguma experiência nesse sentido, e que é uma coisa também que eu acho super estimulante, né? Porque a gente não quer só avaliar e olhar e resultado, a gente quer ver que haja também atuar para ver alguma mudança. Né? Além de outros estudos, tem trabalhado muito na avaliação do consumo de adolescentes, principalmente com a professora Glória, em estudos que a gente teve, dois estudos em Niterói, que acabaram ficando um estudo de painel, que são estudos transversais no mesmo grupo, e um estudo longitudinal, né? E a gente também, alguns artigos já estão sendo bem encaminhados para publicação, mas a gente ainda não conseguiu sistematizar ainda para trazer. Era isso que eu tinha que falar, quero agradecer. Né? Estou aberta a perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta, comentário. Obrigada, professora Rosângela. E alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Ninguém? Nada. Estão tímidos ainda pelo primeiro encontro? Rosângela, obrigada. Acho que foi a primeira vez que eu tive um panorama, assim. Na verdade, não só um panorama, mas até a coisa mais específica mesmo que você faz, e parabenizo não só pela apresentação, mas como pelos trabalhos, né? Não o trabalho, mas os trabalhos que você e seu grupo vem desenvolvendo, e não só assim aqui, mas a importância, né, do trabalho sendo reconhecido pelo governo. Né? Então, isso daí que é eu acho que é o que a gente, não o reconhecimento pelo governo, mas o reconhecimento, sim. Exatamente. Então, minha pergunta vem justamente nisso, que o Gilberto, na apresentação dele, ele volta e meia fala, usa esse termo nutrição translacional, né? O quanto disso daí, desses resultados que vocês estão mostrando, de inadequação, de prevalência de inadequação, e que até, assim, um exemplo que você deu foi que a necessidade do sódio, do iodo, né? Então, o quanto disso que vocês estão apresentando já está sendo incorporado na população, enfim. Então, uma das consequências de participar desse grupo foi ficar meio que em linha direta, entre aspas, com o Ministério da Saúde, né?
Então, assim, a gente participou de algumas reuniões para, primeiro, né, fazer um novo guia. Então, chama o pessoal para dar um suporte, falar, redução de consumo de sal, de sal nos produtos, né, pão, massas. Né, a gente participou de um ano, algumas reuniões, o Ministério da Saúde chamado, para a gente tem o pessoal de São Paulo que estuda muito questão do sal, né? A gente participou também. E do açúcar também. Quando eu passei um tempo fora, quando eu voltei, a questão da agricultura trans já tinha passado, né? Passei do açúcar, do sal. E do iodo eu já sabia, na verdade, quando a gente sabia que tinha que reduzir, só que o quanto reduzir. Isso foi. Além de outras coisas. Mas em adolescente, alguma mudança, assim, alguma coisa especificamente? Nesses estudos de intervenção? Pois é, esse é um grande nó, né? Porque você faz um estudo e a gente tem intervenção geralmente leva um ano escolar. Agora a gente dá, depois eu vou falar. E o que acontece? A gente vê que a criança às vezes muda algum comportamento, muda conhecimento, mas a gente não conseguiu mudança de IMC. Mas isso, se você usar o IMC como desfecho, realmente muito difícil. Um período de tempo é curto para mudança, o adolescente está no processo. E é uma coisa meio que universal. Por isso a gente tem mudado um pouco a estratégia da intervenção. Primeiro, fazer uma intervenção primária e uma intervenção secundária em quem já tem excesso de peso. A gente fez um estudo de factibilidade em 2014 e agora está levando para Caxias. E já em uma outra coisa. Em vez da gente ir lá, fazer a intervenção e ir embora e depois que nunca mais ninguém vai ver, a gente está passando a intervenção para os professores e para os agentes de saúde do Programa de Saúde da Família. Então, são outras experiências que a gente está tentando. Não sabe. Agora, com a Camila Coura, professora da nossa família, ela está entrando agora, o projeto dela já vai ser intervenção na pré-escola. A gente vai, porque a gente vai vendo assim, não, mas e adolescente? Mas adolescente, a gente vai chegar mais, cada vez mais. E os estudos realmente eles mostram, né? Porque a questão não é só você chegar e dizer assim, coma mais isso, coma mais fruta, coma mais verdura. Porque isso todo mundo sabe que tem que comer. Né? Até isso um pouco o modo, né, do trabalho da Mara. Não adianta ela chegar lá e botar, porque a Mara, como ela trabalha com gastronomia, ela vai fazer intervenção em restaurantes, né? E botar uma faixa lá, coma mais verde. Será que isso vai ter um impacto? Então ela vai trabalhar, né, que é uma outra área que a gente está tentando entrar, assim, que são que a gente está chamando de arquitetura de escolhas, que é você sugerir mudanças, mas sem falar diretamente, para ver até que ponto isso vai sendo adotado como um comportamento. Né? Então, que maneira de, por exemplo, nas escolas que a gente vai fazer esse tipo de intervenção, a gente quer que eles bebam mais água, que bebam menos refrigerante, menos refresco de guaraná. A gente vai fazer nas escolas pintar um caminhozinho até o bebedouro. Será que isso faz com que eles vão com mais frequência para o bebedouro? Oferecer frutas, a mesma fruta que tem na merenda, mas de uma forma diferenciada. Será que eles vão passar a escolher mais frutas? Mas não sei, tempo, né? A gente ainda não tem, muito em termos de. Mais alguém fazer vários programas? Bom, a gente está à disposição, assim, meu e-mail está aqui, quem quiser voltar, quem quiser mandar e-mail, qualquer coisa, eu estou, na medida do possível, às vezes fico meio doida, mas estou à disposição. Obrigada. Obrigada.